Um homem foi preso suspeito de injúria racial contra uma operadora de caixa de um supermercado em Goiânia. Testemunhas disseram que o cliente chamou a atendente de preta quando chegou a vez de ser atendido. Os vídeos que circulam nas redes sociais mostram o suspeito no estacionamento do hipermercado no setor Marista, em Goiânia. Ele ainda está dentro do carro quando uma mulher diz que ele deve aprender a respeitar as pessoas. Logo depois, o homem é abordado e é advertido pelos policiais militares. No momento que o suspeito é levado para a viatura, as pessoas aplaudem. E mesmo detido, o homem também bate palmas e ainda manda beijos. Testemunhas disseram à polícia militar que o homem estava gritando na fila do caixa pela demora no atendimento. E depois teria reclamado que, além de esperar, ainda teria que ser atendido por uma funcionária preta. Estas testemunhas afirmaram que, após a injúria, o autor tentou fugir do hipermercado, mas foi impedido por outras pessoas até a chegada da PM. O caso foi encaminhado para o grupo especializado em atendimento às vítimas de crimes raciais e delitos de intolerância. O delegado disse que, por mês, são registrados 15 inquéritos desse tipo e destaca a importância da população denunciar casos como esse, que aconteceu no supermercado. Então o racismo está aí, o racismo é presente, o racismo deve ser discutido e deve ser combatido diuturnamente. Então, a pessoa que denunciou, ela fez algo, foi perfeito, inclusive acho que a pessoa denunciou, a pessoa foi testemunha porque ela viu, e isso deve ser combatido. Então, em casos de racismo, em casos de injúria racial, a primeira atitude é o quê? É denunciar, porque só assim nós poderemos combater esse crime que é tão odioso. Eu acho que uma conversa em casa resolve, né, com os filhos, parar de rir de piadinha racista, nada disso a gente pode levar para frente, né, parar de rir e repreender quem está fazendo, nesse caso aí, muito sério, uma história séria, claro, 12/23/26, o homem foi liberado após pagar fiança e vai responder por injúria racial. Nós não conseguimos localizar a defesa dele. Em Jataí, uma mulher de 59 anos morreu quando caiu de uma bicicleta. O acidente foi nesta segunda-feira no conjunto Estrela d'Alva. Pessoas que viram o acidente contaram que a mulher perdeu o controle da bicicleta, bateu numa barreira de cimento no meio-fio e caiu no chão. Meire Fagundes da Silva chegou a dizer que sofria asma e estava com falta de ar. Em seguida, desmaiou. Quando o corpo de bombeiros chegou, constatou a morte. A polícia técnico-científica fez perícia no local e o corpo foi encaminhado para o IML de Jataí. O laudo com a causa da morte deve ficar pronto nos próximos dias. Que um homem morreu em um acidente na GO 210 entre Goiandira e Catalão, no sudeste do estado. 2 veículos bateram de frente. Os bombeiros não souberam dizer o que causou então esse acidente. O motorista de um dos carros morreu na hora. O veículo ficou destruído. No outro carro havia 2 pessoas que tiveram ferimentos leves. Agora, recado para os motoristas. Tem bloqueio nas BRs 153, 414 e 080 a partir de hoje. O Vinícius Colini está de volta aqui com a gente com mais informações e vai nos contar se essas rodovias vão passar por obras e limpeza. É isso, né, Vini? Tiago, é justamente isso, e os moradores aí que forem pegar a estrada nos próximos dias precisam ficar atentos para essas interdições. Começando aí pela BR-153, no quilômetro 417 ao quilômetro 413, região de Pirinópolis, vindo para cá, sentido Porangatu, vai ter interdição parcial da via. Essa interdição está prevista para acontecer até sexta-feira, de 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde, mas vai ter uma faixa aí disponível para o deslocamento dos veículos. Ainda na 153, agora lá no quilômetro 232, região de São Luís do Norte, o fechamento da pista vai acontecer somente hoje. No quilômetro 179, região de Campinorte, vai ser de quinta até domingo. Agora, falando aí da BR-080, lá no quilômetro 157, região de Barro Alto, a interdição vai ser entre amanhã e sábado, nos 2 sentidos da via. Previsão de horário é o mesmo também, de 8 horas da manhã até às 6 da tarde.
Agora, na 414 não vai ter interdição, mas vai ter o serviço de roçagem lá. Essas outras rodovias vão passar por vários outros serviços também, que são aí limpeza de drenagem, tapa-buraco, recomposição de pavimento e também essa roçagem da vegetação. Essas informações são da Ecovias Araguaia, que é a empresa que administra aí essas rodovias. Então, muita atenção para os motoristas, né, Tiago? Recado importante, então, interdição nessas 3 BRs. Valeu, Vini, obrigado por sua participação. Agora eu te chamo para ver essas imagens aí. Está vendo essa carroça que vai aparecer? Então, parece que não tem ninguém nela, mas na verdade o dono está deitado. Segundo a Polícia Militar de Formosa, o homem estava tão bêbado que não conseguia nem parar sentado. Resultado disso foi o que o policial teve que assumir a direção e levar a carroça até a casa do homem. Já o homem foi levado para a viatura. Que perigo, né? Um cavalo solto assim poderia até mesmo provocar um acidente, concorda? Detalhe, ele estava na contramão dessa rua comercial de Formosa. E o motorista bêbado perdeu o controle da direção de um caminhão e foi parar no canteiro central da GO 184 em Serranópolis. Outros motoristas que viram o momento do acidente disseram que o caminhão chegou a invadir a pista contrária antes de tombar. Policiais militares foram até a rodovia e perceberam que o motorista estava com dificuldade para caminhar. Ele contou que tinha ingerido bebida alcoólica e foi levado para o hospital, onde um exame clínico confirmou que ele estava bêbado. O motorista de 52 anos foi levado para a delegacia de Serranópolis. Bom, e muita gente pegou estrada ontem para voltar para casa depois do feriado prolongado. A Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação Proclamação da República até a meia-noite. Infelizmente, muitos acidentes foram registrados. A noite dessa segunda-feira foi de trânsito intenso em muitas rodovias do estado. Hora de voltar para casa para quem viajou nesse feriado. Aqui na BR-153, nesse trecho que corta a cidade de Anápolis, o maior movimento foi registrado no início da noite dessa segunda-feira. 40% a mais de veículos passaram por aqui durante a volta para casa, segundo a Polícia Rodoviária Federal. E foi na BR-153, só que no norte do estado, que aconteceu um dos acidentes mais graves desse feriado. A batida foi entre um carro e um caminhão próximo de Porangatu. O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo a PRF, tudo indica que o carro entrou na contramão. Outro acidente grave foi registrado na GO 164, em Porangatu. Esse carro saiu da pista e capotou. O motorista morreu preso nas ferragens. Bombeiros levaram mais de 2 horas para retirar o corpo. Na BR-414, o movimento foi 30% maior. A rodovia dá acesso a Pirinópolis, onde 8.000 turistas passaram o feriado, segundo a prefeitura da cidade. Esse carro foi abordado pela PRF, que constatou má condição dos pneus. Eles estavam carecas. A motorista foi multada em R$ 195 e não pôde seguir viagem. A maior preocupação da Polícia Rodoviária Federal ao fiscalizar um veículo é ver as condições do veículo, se esse veículo está em condições de pegar a rodovia e também do condutor e seus ocupantes. Nossa equipe também flagrou essa mulher na beira da pista abastecendo o carro com uma garrafa PET. Transportar combustíveis dessa forma é proibido. Na BR-050, em Catalão, 4 acidentes sem gravidade foram registrados pela PRF. Em Rio Verde, o retorno do feriado foi com o tempo fechado. Pois é, né, Tiago? Nos últimos meses a gente teve várias operações, falamos de várias operações da Polícia Rodoviária Federal e a gente não se cansa de lembrar essa informação. Álcool e direção não combinam definitivamente. E além disso, né, tem o risco que a pessoa assume ao cometer essa infração e coloca em risco também a vida de outras pessoas. Como você adiantou, pelo menos 10 pessoas foram presas aqui no entorno, nas rodovias, na operação da Polícia Rodoviária Federal por dirigirem alcoolizadas. A gente destaca algumas dessas ocorrências. Uma foi em Águas Lindas de Goiás, em que o motorista foi preso depois de fazer o teste do etilômetro e o índice que foi registrado foi de 1,2 miligramas, quase 4 vezes acima do limite permitido. Outra ocorrência que a gente destaca foi um acidente que aconteceu na BR-040 em Lusiânia, entre um carro e uma moto. O motociclista ficou ferido. 2 pessoas estavam no carro, 2 homens, um de 44 e outro de 54
24 anos, os dois tinham consumido bebida alcoólica e o motorista não tinha habilitação. Para finalizar, em uma outra ocorrência, um homem de 49 anos foi preso em flagrante na BR-020, também por dirigir alcoolizado. Ele foi encaminhado à Polícia Civil. A gente lembra que dirigir sob efeito de álcool é crime pelo Código de Trânsito Brasileiro, pode gerar uma prisão de 6 meses a 3 anos, uma multa de quase R$3.000 e também a suspensão da habilitação por até 1 ano. Sem falar dos riscos, como eu comentei. Volto com você. Exatamente isso, tem que ter cuidado aí, redobrar a atenção. Agora entra ano e sai ano e as coisas se repetem aí, as pessoas precisam aprender sobre esse perigo que é dirigir bêbado ali, você coloca em risco a sua vida e a vida das outras pessoas também. Agora, Tassiane, deixa eu contar para o pessoal que está em casa, é sempre muito bom quando a gente vai dar uma voltinha nas ruas e a gente encontra quem assiste a gente, quem trata a gente com tanto carinho. Eu sempre leio tantas mensagens aqui interessantes, mensagens legais, mensagens de carinho mesmo, e a Tassiane estava posicionada para entrar ao vivo aqui com a gente e fizemos um flagrante bem fofinho que aconteceu. Olha só a imagem. O Brian foi até a Tassiane e pediu um autógrafo para ela. Olha só, toda cuidadosa, a Tassiane foi lá, ajoelhou, escreveu lá, fez um carinho com esses dois meninos e depois disso foram chegando outros coleguinhas do Brian que tirou inclusive foto lá com a nossa repórter. Muito interessante, a gente daqui filmando tudo, registrando tudo. Tassiane, o pessoal que está em casa às vezes não tem noção da nossa correria, não tem noção do quanto a gente dedica tempo aqui, exatamente porque a gente entende que quem está em casa merece o melhor. Quem está em casa precisa receber a notícia checada, a notícia apurada e por isso é muito prazeroso informar todo mundo que está em casa. Você concorda? Concordo demais, viu, Thiago? Não tá dando para ver aí em casa, mas por baixo da máscara eu estou sorrindo de orelha a orelha, né? A gente está aqui no Parque Estrela d'Alva 4, que é um bairro mais afastado de Lusiânia. Começamos a fazer a participação ao vivo e quando a gente parou, o Brian veio correndo e falou, me dá um autógrafo. Eu falei com ele, eu não sou famosa não, mas eu vou te dar sim. Escrevi no caderninho dele, vieram outros amiguinhos e a gente já avisou a ele que a gente ia falar dele no jornal, então... Um beijo, Brian, um abraço para você e para os seus coleguinhas que moram aqui pertinho onde a gente está. Isso, a gente não tem intenção, a gente não quer ser artista, na verdade a gente nem é, a gente é jornalista, mas a gente recebe esse carinho com muita gratidão mesmo e é sempre muito bom, eu fico todo contente e eu acho que eu consigo transmitir isso para o pessoal que está em casa, não é mesmo? Da alegria que toda a nossa equipe fica, que toda a nossa equipe tem ao receber tanta gente que gosta da gente. Inclusive, eu sempre falo aqui, Tassiane, chega muita gente falando, Thiago, abraço para o Thiago, mas eu tenho convicção de que todo mundo que está em casa quer mandar abraço para todo mundo, para toda a família J1. Parabéns por essa atitude, beijão, bom trabalho para você.